Então, né, boa noite, nós aqui de volta. Vamos ver, né, quem está entrando, se entrou mais alguém. Diferente, Beatriz, Vanessa, Viviane. Aos poucos vamos voltando, né? E nessa segunda parte da aula, nós vamos estar falando a respeito dessa doença, né? Tão importante que tanto acomete aí os nossos clientes, chamado de Alzheimer, né? O que é Alzheimer? Alzheimer é tido como demência, como esquecimento, né? Antigamente era doença, a doença de velho, né? Hoje em dia foi diagnosticado Alzheimer, porque o nome, né, leva esse nome, Alzheimer, porque foi um alemão, cientista alemão, né, que descobriu o Dr. Alzheimer, então levou o nome dele, tá? E essa doença de Alzheimer está lá, né, na página 40, capítulo 8, tá? E a gente vai ver uma epidemiologia de Alzheimer, né? O que é epidemiologia? O ciclo da doença, como acontece a doença no nosso país, né? Então, primeiro, né, estima-se que existam 35,6 milhões de pessoas com doença de Alzheimer no mundo, tá? No Brasil, existe cerca de 1,2 milhões de pessoas com doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer, gente, é responsável aí por 70% dos casos de demência no mundo, tá? A prevalência e incidência de doença de Alzheimer são maiores entre pessoas idosas. Então, a gente vê, né, que quanto mais avançada a idade, mais probabilidade de estar desenvolvendo ali a doença de Alzheimer, tá? E a gente sabe, né, que falam que certas alimentações ajudam a prevenir o Alzheimer, como a ingestão de castanha do Pará, 2 por dia, né, nozes. Por quê? Porque ela tem aquela substância, né, que ajuda, que é o selênio, que ajuda a proteção do cérebro. E também, gente, manter o cérebro ativo, né? Uma atividade física, uma atividade cognitiva, né? Leitura, estudo, tudo isso, né? Manter o cérebro em atividade ajuda na prevenção do Alzheimer, tá? Olha as alterações aí do cérebro, né? Dá uma olhadinha aqui no córtex normal. Como que é, né? Olha, com o córtex normal, né? O cérebro, que temos o hipocampo. Olha o Alzheimer avançado, né? Como já houve um achatamento desse cérebro, olha, um afilamento aí do córtex, né? E o aumento dos ventrículos, olha aqui, aumentou, tá vendo? Os ventrículos, como era pequeno, olha agora, né? Como aumentou. E aqui ocorre uma atrofia aí do hipocampo. Olha o hipocampo, olha agora, né? O hipocampo atrofiado. Então, nós temos as células cerebrais, tá? E aí nós vamos ter uma atrofia, né, do hipocampo. E nós vamos ter aqui uma atrofia do hipocampo, né? Então, deixa eu colocar aqui que entrou. Márcia Linda entrou, né, Márcia? Boa noite, tá? Então, deixa eu ver se entrou mais alguém. Acredito que não. Marilene, Beatriz, Vanessa, Cristiane, Marilene, Osmarina, Viviane. Tá, joia. Só entrou a Márcia, né? Já coloquei aqui, viu, Márcia? Então, gente, vocês têm que ficar bem atentos, né? Em todas essas alterações que ocorrem, né? Ocorrem todas essas alterações aí no cérebro. Então, o nosso cérebro, né? Ele sofre alterações por causa do Alzheimer, tá? Então, olha como fica o nosso cérebro aí com Alzheimer, né? O nosso cérebro fica todo aí comprometido com Alzheimer. Então, a gente tem que ter bastante atenção. Olha aqui as células neurais aí, né? Células do cérebro lesadas, olha como que acontece, olha as proteínas, olha as células cerebrais fazendo sinapse, tá vendo? Os neurônios. Esses daqui são chamados de neurônios, gente. Um sai sinapse com o outro, cruza o outro. Olha aqui, como as células cerebrais lesadas, ocorre o rompimento, né? Ocorre o rompimento das células e aí não consegue fazer as conexões cerebrais, tá?
Então, isso é que ocorre. E a gente sabe que o Alzheimer é dividido o quê? Em estágios, né? Quais são os estágios que se dividem em Alzheimer? A gente sabe que tem 3 fases do Alzheimer. A fase inicial, né? Na fase inicial, a gente sabe aí, né, que ocorrem pequenos lapsos de memória, tá? Lapsos de memória recente. Ocorrem mudanças no comportamento, senso de direção e comprometimento, né? O doente, então, aí acaba se perdendo. Atitude mais agressiva para o normal, começa a ficar mais agressivo, tá? Às vezes nem tem justificativa para isso. Então, tem dificuldade aí de fixar informações novas e começa a ficar uma pessoa teimosa, né? Então, olha aqui, né? Nós temos fase inicial, com esses lapsos de memória, né? Na memória recente. O cliente lembra lá do antepassado, tá? De pessoas que já morreram, de história que faz muitos anos, e não lembra uma coisa que você acabou de falar, não sabe que acabou de acontecer. Isso é característico do Alzheimer, tá? A pessoa lembra lá a memória remota e não consegue lembrar a memória recente, tá? Então, ocorre aí mudanças de comportamento, senso de direção fica meio comprometido, a atitude fica mais agressiva, dificuldade em fixar as informações novas, né? Ocorre uma teimosia desse cliente, tá? E aí, na fase intermediária, o que acontece? Né? Uma perda de memória, a perda da memória intensificada, repetição aí infinita da informação, né? Ocorre um estresse psicológico, uma depressão, uma agressividade quando, né, contrariado, um estranhamento constante aí da própria casa dos seus pertences, né? E na fase grave, já ocorre uma dependência física total. Não adianta e quase não fala, tá? Não reconhece ninguém, nem a si mesmo. Surgimento de feridas, aparecimento de infecção e deglutição prejudicada, nem mesmo engolir esse cliente consegue. E o que mais que acontece, gente? Esse cliente, ele acaba esquecendo se ele comeu, se ele tomou água, se ele foi no banheiro. Então, você, cuidador, tem que desenvolver esse papel muito importante, tá? Quem está, assim, lembrando que se esse cliente fez suas necessidades, né, básicas, que é se alimentar, né, que é comer, o que será que esse cliente fez? Será que ele se alimentou direitinho? Será que ele foi ao banheiro? Será que ele dormiu direitinho? Porque ele tem dificuldade com tudo isso, tá? Então, em fase de evolução da doença, né? A fase inicial, a pessoa está consciente, ela sabe o que ela está fazendo, ela percebe que algo está errado. Existe a perda da memória recente, né? Uma dificuldade para aprender e para guardar novas informações, tá bom? E a fase intermediária? A fase intermediária, o paciente é incapaz de aprender e de guardar novas informações. Ele tem dificuldade para reconhecer a família e até mesmo os amigos, ele esquece. Requer assistência para as atividades de vida diária, precisa-se de uma supervisão aí em tempo integral. E a fase final grave ou terminal, o paciente é totalmente incapaz de andar, totalmente dependente, ele é incontinente, né? Comunica somente com grito, com grunhos, risco aumentado de mobilidade, muitas vezes fica acamado, tá? Pode até apresentar uma pneumonia, uma desnutrição, porque ele esquece de comer, se você não der comida para ele direitinho, às vezes ele nem consegue, tem dificuldade até mesmo para engolir, acaba desenvolvendo aí uma úlcera por pressão e até vindo ao óbito, tá? Na fase avançada. Então, o portador de Alzheimer, gente, é muito triste, tá? Olha os sintomas. Além dos sintomas físicos, ele apresenta também sintomas psicológicos, tá? Então, o Alzheimer, gente, além do sintoma físico, esse cliente aí acaba apresentando alguns sintomas psicológicos, como a apatia, né? Ele fica parado no tempo e no espaço, acontece aí um isolamento social, sintoma aí de depressão, tá? Então, acontece aí, ele fica ansioso,
irritabilidade, agitação, agressividade, alucinação, né, delírio, falsa interpretação, perambulação, tá? E reações aí até mesmo catastróficas. Então, desinibição e alteração nos ciclos de sono, né, e da vigília, períodos acordados, períodos de sono. Então, o que acontece, né? Uma desinibição e até mesmo alteração nesse ciclo de sono, nesse ciclo de vigília, tá bom? Então, fica bem, assim, dificultado o período de sono, o período de vigília desse cliente. Olha aqui, fases e sintomas, né? Moderado, possibilidade de surgimento de alteração de comportamento, delírio, alucinação, agitação, agressividade, sexualidade alterada, tá? Capacidade aí de julgamento prejudicada também. Agravo dos sintomas cognitivos, tá? Piora da linguagem, ocorre até mesmo a piora dessa linguagem. E maior dependência aí, né, para o hábitos. Então, gente, olha o papel do cuidador. O que o cuidador tem que fazer? Garantir a segurança física desse cliente, emocional e financeira desse paciente. Considerar a necessidade de um cuidador, né? E um acompanhamento constante desse cliente. Vai ter que estabelecer uma nova modalidade de relacionamento com as possíveis mudanças hierárquicas, tá? Então, os temas relevantes aí, atualização de informações, com dados sobre cuidados e ambiente. Manejo de sintoma, com necessidade de participação ativa na tomada de decisão. Investimento em autocuidado e socialização do cuidador, tá? E uma reorganização da rotina aí e redistribuição de papéis familiares com necessidade de apoio de outros parentes. E apoio emocional e até mesmo um auxílio do cuidador, tá? Então, você vai receber aí, né, até mesmo o auxílio do cuidador, tá? Então, gente, a gente tem que ficar muito atenta a tudo isso, tá? A gente tem que ficar muito atento a tudo isso, porque tudo isso é mesmo, né, atenção. O cuidador tem que dar o máximo de atenção possível ao paciente, ficar sempre atento a fases e sintomas, né? Sintoma, quando ele está avançado, no Alzheimer avançado, o que acontece? Acontece dificuldade para reconhecer a pessoa, ele não conhece. Já no moderado, ó, altera, né, comportamento, mas ele ainda reconhece. Então, aí, dificuldade para reconhecer a pessoa, perda da autonomia, tá? Então, esse cliente ele não tem mais autonomia. E da dependência aí para higiene, para alimentação e até mesmo para locomoção. Incontinência aí desses esfínteres, comprometimento significativo da linguagem, possível comprometimento motor. E aqui, qual é o papel do cuidador? Né? Oferecer cuidado intensivo e constante para esse cliente. Buscar alternativas de comunicação, interação, manifestação de afeto, tá? E os temas? Informação sobre cuidado físico, higiene do paciente, prevenção dos riscos, relação cuidador profissional e paciente, decisão aí sobre moradia e processo de despedida desse paciente, tá? Então, a gente tem que ter bastante atenção com esse cliente. Olha aqui, né, como que vai, né, direto ao ponto, né? Então, vai usar aí uma medicação, uma beta-amiloide. A doença do Alzheimer, gente, está associada ao aumento da quantidade da proteína, chamada beta-amiloide, tá? Elas formam, então, placa ao redor dos neurônios. Lembra que eu falei? Os neurônios não conseguem fazer sinapse, interrompendo o funcionamento dos neurônios. Elas estão presentes, sobretudo, nos lobos temporais, frontal, parietal e também no hipocampo, tá? Então, a ação aí do remédio, né? O medicamento destrói, com a ajuda do sistema imunológico, os aglomerados de beta-amiloide, reduzindo em até 70% o acúmulo dessas proteínas, tá? Então, acontece aí a redução de 70% aí nos acúmulos dessa proteína.
O efeito reduz aí o declínio, né, melhorando aí, em especial a memória e a cognição desse paciente. Para que é indicado? Né? Para pessoas em fase inicial da doença, tá? Então, em fase inicial da doença, é indicado essa medicação. Olha como fica um cérebro normal, né? E olha o cérebro que é acometido pela doença de Alzheimer. Que dó, né? Olha aqui, né? Um cérebro normal e pela doença totalmente atrofiada. Olha o cérebro normal e olha o cérebro acometido, né? Deteriorado. Então, gente, é muito triste a gente ver um paciente ser acometido aí por essa doença, tá, do Alzheimer. E ela é progressiva, porque a gente vê que ele tem estágios, tá? Tem estágios. Então, quais os cuidados que você, cuidador, né? Qual é o papel do cuidador da doença de Alzheimer? A gente viu que, diante de certa situação, a presença do cuidador é certa. Né? Conforme a progressão da doença, maior será a dependência do paciente para realizar suas atividades. Tá? Então, por isso, no estágio inicial, geralmente o acompanhamento do paciente pode ser à distância, pois ele mantém até uma certa autonomia no começo da doença. Já na fase intermediária, uma maior exposição aos riscos e ao monitoramento, tá? Passa a ser necessário e crescente. No estágio grave, os cuidados tendem a ser constantes. Em cada etapa, há desafios próprios para o cuidador. Ele vai precisar de flexibilidade e muita esperteza para conseguir se adaptar às mudanças apresentadas para esse paciente, tá bom? Então, em geral, as tarefas do cuidador envolvem aspecto prático e objetivo. Então, quais são as tarefas do cuidador? As tarefas são as básicas. Higiene do paciente, por exemplo, auxiliar no banho, ajudar a trocar roupa, levar ao banheiro para fazer as necessidades básicas, orientar na administração dos medicamentos, questão relacionada à saúde, né? Auxílio na alimentação. Então, tem que ajudar se esse paciente não consegue engolir, tem dificuldade, né? Amassar bem, dar bem cozidinho, ajudar com líquido, ter cuidado com o gado, dar mais comida pastosa. E a aparência? Auxiliar na aparência desse cliente, né? Procurar aí, né? Deixar o paciente sempre com uma boa aparência, cuidando do seu visual. Escovar os cabelos, colocar roupa adequada e assim por diante. Fazer a segurança desse ambiente, tá? Cuidar para que o mesmo não se machuque por meio de quedas, saídas pela rua e etc. Oferecer afeto, atenção ao paciente, pois devido à perda de memória, né, ser a principal característica da doença de Alzheimer, muitas pessoas perdem a paciência na relação com o paciente. Isso não pode acontecer. Então, cuidado no lar, gente, para manter um ambiente seguro para o paciente, deve-se adotar atitudes como retirar os secadores, o aparelho, retirar a lama de barbear do banheiro, deixar os armários com chave, principalmente os que guardam produtos perigosos, tá? Colocar proteção e barreira em escada na cozinha, não deixar o instrumento cortante aí ao alcance, sempre que estiver com o fogão ligado, ficar atento ao paciente para o mesmo não se aproximar e queimar-se, tá? Então, sempre chavear as portas da casa, evitar que o paciente saia, pois é comum ele sair para caminhar para a rua, tá? E se perder. De vez em quando, acha um portador de Alzheimer na rua, né? Que não tem noção do que está fazendo nem onde vai. Se deixar a porta e a janela aberta, gente, ele sai mesmo. Ele acha que ele mora lá na frente, que logo ali é a casa dele, tá? Ele fica agressivo, pode até bater nos outros na rua, e a pessoa não sabe que ele tem essa doença, né? Então, é perigosíssimo deixar essa pessoa sozinha, tá? Tem que estar sempre vigilante. Então, o paciente, quando se encontra lá no estágio inicial da doença, o cuidador deve incentivá-lo, tá? Para que ele tenha uma maior autonomia. Auxiliar sempre que necessário, agir apenas em atividades em que perceber que o paciente tem dificuldade, até onde ele conseguir fazer, tem que deixar ele fazer, até para retardar a perda dessa memória, né?
No entanto, é muito importante que o cuidador assumir os papéis nas decisões sobre as ações desse paciente, garantir a segurança do paciente, principalmente nos estágios intermediário e grave da doença, tá? Pois nessas fases, o paciente apresenta aí a ausência crítica sobre o próprio desempenho, o que pode contribuir aí para uma autoavaliação, até mesmo das suas capacidades. Então, ele pode até se expor a situações de risco. E você, cuidador, vai ser o responsável para interferir na hora certa, tá? Para poder estar evitando essas situações de risco. Então, gente, a doença de Alzheimer é um desafio, sim, para a família, para o cuidador, pois os pacientes acometidos por essa doença apresentam um declínio constante das suas capacidades físicas e até mesmo intelectuais. Então, diante disso, o cuidador precisará de muita paciência aí e conhecimento para saber lidar com cada estágio dessa doença. Então, é importante o cuidador entender todas as fases da doença, inicial, intermediária e até mesmo grave, tá? E as suas alterações aí de comportamento. A gente vai ver que tem vários sites, como www.abraço.org.br, que você vai poder estar pesquisando aí sobre cuidados com o paciente de Alzheimer, tá? E na questão 1, caso fosse contratado para trabalhar como cuidador de um paciente em fase inicial de Alzheimer, que ações você poderia fazer frente a esse paciente? Então, você sabe, né? Todas as ações aí que competem ao cuidador no tratamento da doença de Alzheimer, tá? Então, você tem que fazer todas essas ações aí da página 42, né? Você pode filtrar e colocar o que você acha mais interessante, tá bom? E a gente viu, né, que o Alzheimer é uma doença progressiva. E as medicações, elas servem para quê, né? Medicações de Alzheimer servem para retardar a progressão dessas fases, né? Fazendo com que ela demore mais para estar progredindo essa doença. Então, olha aqui, né, gente? Sintoma psicológico, comportamental da doença de Alzheimer, né? Tudo que vai fazer aí nessa doença de Alzheimer. Olha as fases, né? As fases moderadas, o que pode estar acontecendo dessa doença, né? Acontece até algumas alterações. A pessoa começa a ficar mais agressiva, né? A capacidade crítica aí de julgamento fica bem piorada. E a capacidade cognitiva também piora, a linguagem também quase já não fala, viu? A pessoa fica apática, fica só olhando, já não sincroniza, mais não critica, não tem mais um diálogo, né? E você, cuidador, tem um importante papel. Você vai fazer a segurança física, emocional e até mesmo financeira desse cliente. Por que não? Esse cliente pode, né, gastar desnecessário, pagar uma coisa, ele não tem noção de dinheiro. Você, cuidador, vai estar ajudando ele até na parte financeira. Ele vai ser totalmente dependente de um cuidador, tá, gente? Então, vocês vão se deparar muito. Vai ter muita gente contratando um cuidador para estar cuidando da pessoa com Alzheimer, porque é uma pessoa que necessita de cuidados mesmo. Né? O portador de Alzheimer, ele necessita de cuidados intensos, tá? Então, o portador de Alzheimer vai necessitar de cuidados intensos. Então, vai ser um grande campo de trabalho para você, cuidador, tá cuidando aí da pessoa com Alzheimer, né? O Alzheimer avançado, tudo que acontece, né? Olha só, para você ver, né? Tudo que acontece, oferece cuidado intensivo, busca aí alternativa de comunicação, né? Se a pessoa não entende, você tem que tentar se comunicar com a pessoa, né? Através de gestos, através de falar, olhando no olho da pessoa e assim por diante, tá? Então, é muito importante a gente estar cuidando dessa pessoa com Alzheimer, com carinho, com atenção, com dedicação, tá? É muito importante a pessoa aí estar cuidando dessa pessoa com Alzheimer, com tudo isso, tá bom? Olha aqui, né? Olha aí, vai direto aí ao ponto. Tem várias medicações, gente, o Excelon, tá? Essa beta-amiloide aí. O que faz essa medicação? Tenta retardar o avanço, tá?
Então, o que ela faz? Ela reduz o declínio imunológico, melhora aí a memória e a cognição do cliente, tá bom? Então, aqui está como que age, né? O medicamento, com a ajuda do sistema imunológico, os aglomerados de beta-amiloide, reduz até 70% dos acúmulos dessa substância, tá? Então, gente, né? É muito importante a gente estar evitando o acúmulo dessa substância. Olha aqui, para que é indicado, né? Para pessoas em fase inicial de doença, reduz o declínio neurológico e assim por diante. Então, a gente tem muito que evitar, né? Esses declínios neurológicos e tudo mais para esse cliente, tá? Então, a gente tem que ver bem como a gente cuida desse cliente. Será que esse cliente está consciente, está orientado? Como esse meu cliente está agindo, né? O que você acha? Será que ele está conseguindo agir de uma forma normal, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse nosso cliente, tá? Então, esse portador de Alzheimer ali, né, é de tamanha dó mesmo, porque a pessoa não faz porque a gente não tem noção de onde ele está. Ele volta, assim, totalmente no passado. Ele começa a falar de pessoas que já morreram faz tempo, né? Começa a contar uma vida que já se foi, de repente começa a falar como se o companheiro, muitas vezes, que já até foi a óbito, estivesse ali perto, né? Então, ele realmente perde aí totalmente a noção do tempo e do espaço, tá bom? Então, é importante estar lá um cuidador sempre apoiando esse cliente, porque esse cliente, ele fica perdido, ele não sabe, né, onde ele está, o que ele está fazendo, então ele fica realmente muito perdido. E o cuidador tem esse importante papel de estar auxiliando esse cliente, tá bom? Olha aqui, né, como que fica o cérebro de judiação, né, o cérebro desse cliente. Olha tudo o que acontece com o cérebro desse cliente, né? Que dó que acontece, o cérebro desse cliente fica totalmente atrofiado. E quais outros cuidados que eu, né? Eu, cuidador, posso estar dando para esse meu cliente? Quais os outros cuidados? Gente, carinho, atenção, solidariedade, tá? Ser compreensivo, estar todo o tempo atento com esse cliente. Esse é o principal cuidado que você pode estar dando com um paciente de Alzheimer, porque muitas vezes o que acontece? O cliente perde a memória, então o cuidador nem liga, né? Tanto faz, tanto fez para o cuidador, porque já perdeu a memória, e não é por aí, viu, gente? A gente tem que ter esse cuidado, carinho, atenção com esse cliente, porque esse cliente merece, né? Esse cliente merece todo carinho, cuidado e atenção, tá? Desse cuidador para com ele. Então, olha aqui, né? Tudo o que acontece com essa doença de Alzheimer, né? Um aí, né? Na fase moderada, na fase avançada. Olha como que fica. Esse cliente fica totalmente, né? Fora do mundo, fora da realidade. Parece que ele não está no contexto, ele não está inserido nesse contexto. Ele quer ir embora, ele acha que ele mora do outro lado da rua, ele não tem noção nem de onde ele está, tá? E às vezes ele se torna agressivo, mas também não é porque ele quer, né? É um jeito de defesa. Se você trancar a porta e deixar a janela aberta, ele é capaz de pular e fugir, tá? Sem saber o que ele está fazendo, para ele estar indo embora para a casa dele. Então, gente, tem que ter muita atenção com o portador de Alzheimer, porque ele sai, ele some, tá? E a família fica, né, tá pagando um cuidador para realmente ficar atento. Não pode descuidar um minuto desse portador de Alzheimer. A alimentação, com certeza, ele vai ter dificuldade. Se ele usar prótese dentária, gente, tenha cuidado, viu? Porque ele pode estar engolindo. Muitas vezes é até necessário retirar essa prótese, porque ele não perde o controle, ele não sabe o que ele vai fazer, né, com a prótese. Então, muitas vezes é legal que a gente está retirando essa prótese do cliente, tá bom? Então, se o cliente usar prótese, procura até estar tirando essa prótese do cliente para não estar prejudicando ele, tá? Então, esse cliente, ele vai sim, né, ficar apático, ele vai sim ficar ansioso, irritado, agitado, vai ter alucinação, delírio, tá? E aí vai acontecer aí uma desinibição, alguma alteração, né,
até mesmo no ciclo do sono ou da vigília, tá bom? Então, esse cliente aí vai sofrer muito com todas essas alterações. E você, cuidador, deve estar cuidando tanto da higiene física, como também da parte mental desse cliente. Porque esse cliente vai precisar, né? Senão ele vai ficar o dia inteiro sentado num canto, às vezes olhando para você, sem saber o que fazer. Então, é importante que você, cuidador, né, coloque ele para fazer alguma atividade, pelo menos até na medida do possível, até ele conseguir, né? Então, tente manter esse cliente ativo, tá, gente? Aí você vê que não dá mais, que ele não consegue, né, que já chegou no limite por causa da doença, é claro que você não vai forçar, tá? Aí você vai respeitar o ciclo da doença, né? Porque a gente viu aqui que a doença tem um ciclo, né? Ele vai na fase inicial, que dá até para manter uma vida normal, né? Com certos cuidados, no acompanhamento. Aí já na fase intermediária já fica mais difícil, e na fase grave, geralmente ele vai até ficar acamado. Aí não tem mais muito o que fazer para esse cliente na fase grave, tá? Então, mais esse cliente, olha aqui, né? Ele está aqui, né, portador do Alzheimer, quietinho, com a sua cuidadora, tá? E o papel do cuidador é prolongar esse tempo de vida, é dar qualidade de vida para esse cliente, tá? Então, o cuidador vai poder estar prestando aí uma assistência com qualidade de vida para esse cliente, o que é muito importante na vida desse cliente, tá bom? Então, gente, vamos fazer uma atenção, né? Com qualidade para esse cliente, porque ele merece, tá? Porque é um cliente que sofre uma patologia aí, né? Que realmente atinge o cérebro. E ele não tem culpa de tudo que ele está sentindo, tá? Então, o Alzheimer é uma doença que realmente causa a degeneração do cérebro, causa o afilamento do córtex, tá? Então, é muito perigoso. E o cuidador tem um papel importante em estar ajudando esse cliente, né, que é portador aí da doença de Alzheimer. Olha aqui, né, então a gente estima-se aí que 35,6 milhões das pessoas com doença de Alzheimer no mundo, né? E no Brasil, cerca de 1,2 milhões de pessoas com doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é responsável por 70% dos casos da demência, e a prevalência e incidência da doença de Alzheimer são maiores entre pessoas idosas, tá? Então, a gente tem que ficar, né, consciente que o Alzheimer é uma doença de idoso, é uma doença que ataca principalmente as pessoas idosas, né? É a famosa demência de antigamente. Só que uma demência, gente, é diferenciada, porque o Alzheimer é uma demência de grau bem avançado, tá? E associada com agressão, não é só demência, o paciente tem irritabilidade, agressão, né, perda de consciência, e ele perde totalmente o sentido das informações, né, próximas, e só lembra de coisas remotas, tá? Só lembra coisas bem remotas. Então, você, né, cuidador, vai ter um importante papel, tá? Vai ter um importante papel aí, né? Importante papel de estar cuidando desse cliente, tá? Então, você vai ter cuidado desse cliente e vai estar vendo, né, como esse cliente se comporta, né, o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer. Então, o portador do Alzheimer aí vai ter um importante papel, tá bom? Na vida desse cliente. Então, o cuidador tem sim que dar assistência integral para esse cliente, tá? Tanto psicológica, como física, como até mesmo financeira, como eu já falei para vocês, né? Vai ajudar no controle dos gastos, ele vai perder totalmente a noção do tempo, do espaço, de como agir, tá? Ele vai voltar aí ser uma criança realmente, ele não vai ter mais nem noção do que ele está falando, do que ele está agindo, do que ele está fazendo. Então, gente, né? A gente viu aqui hoje o que é AVC e a doença de Alzheimer, né? A gente viu. E na próxima aula, a gente vai estar vendo também duas doenças importantíssimas, que é diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2, né? Qual é a diferença do diabetes do tipo 1 e tipo 2?
Todo mundo sabe que a diabetes tipo 1 é aquele que toma insulina, insulina dependente, onde o pâncreas não produz mais insulina. Então, você precisa tomar essa insulina sintética. E diabetes do tipo 2 é quando você toma medicação para auxiliar na produção de insulina, tá? E depois temos aí a hipertensão arterial, né? A hipertensão arterial também a gente tem que cuidar muito bem para não trazer, né? Não ser prejudicial para a saúde. Tudo que é controlado dá para se conviver bem. E aí, gente, né? Eu deixo uma frase aqui para vocês do nosso grande herói Ayrton Senna, né? Acho que todos puderam conviver nessa fase. E ele sempre dizia que na diversidade uns desistem, enquanto outros batem recordes, tá? Então, essa frase aí, para mim, eu acho que é essencial, né? Enquanto muitos lamentam quando acontece alguma coisa na diversidade, outros batem recorde. Então, é importante você saber aí usar a diversidade a seu favor, né? Às vezes as coisas acontecem, mas você pode estar usando aí a diversidade a seu favor. Como assim, professora, eu vou poder usar a diversidade a meu favor? Né? Se tudo não está dando certo, vamos buscar. O que eu fiz para melhorar? Né? O que será que eu fiz para poder estar melhorando a minha vida? Né? O que eu vou poder aí usar dessa adversidade para poder estar melhorando a minha vida? Então, Ayrton Senna, né, ele sempre dizia isso, porque isso daí, gente, é bem claro, né? É bem claro no esporte que ele praticava, no esporte radical, né? Onde tudo dava errado, ele tinha que se superar, né? Então, foi bateu um grande recorde, eu acho que como ele, nem sei se vai existir mais outro. Mas fica aí o exemplo, né? E essa frase que ele sempre falava. Então, né, hoje, agora nesse momento, por exemplo, a gente está passando do Covid, eu acho que é um momento de adversidade, né? Um momento de lembrar que nessas horas a gente tem que se superar, tá? E a gente é capaz disso, né? Porque a gente se supera cada dia, a gente se reinventa cada dia, basta a gente querer. Tem tantas doenças que podem surgir aí, ó, como Alzheimer, né? E a pessoa tem que conviver com ela, tem que buscar a qualidade de vida em cima dela. Então, a gente tem que aproveitar cada dia, mesmo, né, nas adversidades, porque a gente não sabe o dia da manhã o que pode acontecer. A gente tem que aproveitar hoje, aqui, agora, e o melhor dia é o dia que a gente está vivendo, gente. O melhor momento é o momento que a gente está vivendo, tá? E eu conto com vocês, né, na próxima aula, que é muito importante, eu vou estar mostrando aqui, né, com o meu aparelhinho aí, como que a gente vai aferir a glicose, tá? E depois a gente vai estar fazendo uma aula prática, na hora que a gente voltar à aula presencial, tá bom? Para poder estar tirando as dúvidas. Mas vai dar para ver direitinho, eu vou estar mostrando como que faz a glicemia capilar, né? Para estar aferindo aí os números da glicemia no sangue. E como faço para verificar a pressão arterial, tá? Então, a próxima aula também é muito importante para a profissão de cuidador, porque sempre que vocês forem cuidar de alguém, você pode ter certeza que vai ter ou pressão alta ou diabetes, né? Raramente o idoso não tem uma dessas duas doenças, ou quando não tem as duas associadas. Então, gente, um forte abraço para vocês, né? Já está na quinta-feira aí, praticamente um final de semana, um bom feriado. Repete a frase para mim, que eu gostaria de anotar. Na diversidade, uns desistem. Na diversidade, uns desistem enquanto outros batem recordes, tá? Eu vou colocar no grupo de vocês, tá bom? Vou estar colocando no grupo. Se vocês quiserem, eu mando todo esse material para vocês aí no grupo também, viu, gente? Vou colocar as aqui, depois vocês Ok, muito obrigada. Muito obrigada. para vocês, tá? Já anotei. Essa dica. Um bom final de semana. Um abraço para todo mundo. Qualquer dúvida que tiver, principalmente na hora que você for fazer a questão lá, né, da página 43, tá? Procure fazer essa questão, gente, que é muito importante para você, né, saber exercitar. Na hora que você pegar um paciente com portador de Alzheimer para cuidar, você já vai ter mais ou menos, né, em mente
o que você faria para cuidar dele, tá? Eu aguardo a resposta de todos aí, pode tirar uma foto que está mandando para mim ou para as meninas do CRA. Não esqueçam de pôr o nome completo e a turma que vocês pertencem, que é 20 CDD 07, tá?